Queridos irmãos, estamos aqui de volta, levando até você através do canal Querigma e o canal da Escola Bíblica Dominical, que são esses instrumentos, que Deus tem levantado com o objetivo de estar divulgando aí a Escola Bíblica Dominical para aqueles apaixonados, amantes da Palavra de Deus e, por não dizer também, aquelas pessoas que porventura ainda não têm o interesse e ainda não participam da escola, que venham de repente estar participando e aprendendo da Palavra de Deus de uma forma sistemática, um crescimento robusto dentro do conhecimento das doutrinas que a Palavra de Deus tem a oferecer a todas as pessoas, independente do credo religioso. Você precisa conhecer a Palavra de Deus para assim também conhecer melhor a Deus e tomar uma decisão importante na sua vida. Porque muitas pessoas pensam que escola bíblica dominical é só para crente. Escola bíblica dominical é um instrumento de evangelização. E, inclusive, quando ela foi fundada, a sua proposta era essa: evangelizar pessoas com o objetivo de trazê-las a Cristo, certo? Não é porque a escola bíblica dominical acontece nos templos, levada para crentes, que ela é exclusivamente para os convertidos, de forma nenhuma. Ela tem também esta proposta evangelizadora. E digo mais, a escola dominical ela é muito mais eficiente do que alguns outros métodos de evangelização tão bem conhecidos entre nós. Mas o nosso objetivo aqui é trazer para vocês a continuidade da temática da nossa lição de jovens, que fala sobre a volta de Cristo. E, como você deve saber, a temática da volta de Cristo, ela está relacionada a uma das doutrinas bíblicas que é conhecida como a doutrina das últimas coisas ou escatologia, que, na verdade, o significado é o mesmo, a doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. E já estamos na nossa 6ª lição, o tempo voa, E a nossa lição 6, ela vai estar falando sobre a temática a grande tribulação. Sobre esse tema existem algumas especulações, algumas até invencionices a respeito desse tema. E também existe por não dizer a parte mais grave, que é a parte de negação desse acontecimento, que é um fato muito preocupante. Eu quero dizer para você que a grande tribulação será uma realidade. O nosso primeiro ponto da nossa lição, ela vai estar falando exatamente sobre essa questão de que a grande tribulação é uma realidade. Por que há uma preocupação sobre falar da realidade da grande tribulação? Por conta de que, se houver uma difusão da ideia de que não existe grande tribulação, logo as pessoas elas não vão estar preocupadas em se preparar para este dia, para este acontecimento. Existem pessoas que dizem que a vida humana, de uma forma geral, ela é fruto do acaso, de uma evolução, enfim. E nós, como conhecedores da Palavra de Deus, sabemos e somos adeptos de um pensamento. Eu não chamo teoria, porque teoria é algo que, como a própria palavra já está dizendo, é uma teoria, ainda é no campo da abstração. E eu estou falando para você de uma verdade absoluta, incontestável, concreta, que é o criacionismo. O homem foi criado por Deus e esse próprio Deus que criou o homem, também ele criou algumas leis, ele pré-estabeleceu algumas leis, e essas leis devem ser observadas, seguidas por este homem, para que ele possa, por intermédio da obediência a esses preceitos, estar, em um breve momento, se encontrando com o seu Criador. A bem da verdade é que Deus deu liberdade, deu livre-arbítrio ao homem, e por conta desse livre-arbítrio, muitas pessoas
se afastam, se distanciam de Deus, buscam negar a sua existência, buscam negar a necessidade de se viver uma vida piedosa aos pés do Senhor. E por conta disso, pregam ou insinuam que os seres humanos precisam viver a vida, aproveitar a vida, curtir a vida. E a gente percebe que essa ideia, que esse pensamento, ele é muito um tanto que irresponsável. É como se você pudesse ou devesse viver a sua vida sem dar satisfação a ninguém. Mas saiba que você dará conta a tudo quanto você fez, como dissemos na lição anterior, por intermédio do corpo, ou bem ou mal. Vai haver um encontro com o Criador. Nós falamos na lição passada a respeito das bodas do Cordeiro, que seriam, como o próprio nome já sugere, uma festa de recepção de Cristo aos vencedores, àqueles que viveram uma vida de obediência à sua palavra e estarão naquela ocasião sendo recepcionados, premiados e galardoados por tudo quanto fizeram em prol do reino de Deus. Simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo, aqui na terra, porque as bodas estará acontecendo lá nos céus, aqui na terra nós teremos o que nós estamos estudando hoje, que estamos trazendo para você hoje, que é a grande tribulação. Assim como as bodas serão 7 anos de festa, em contrapartida, a grande tribulação também serão 7 anos. 7 anos em que Deus estará trazendo a humanidade a juízo por intermédio da grande tribulação. Olha, eu quero dizer para você que Deus nunca faz nada sem que previamente ele avise o homem, advirta o homem. Deus, quando ele baixa o seu juízo, quando ele propõe o seu juízo, ele já avisou com muita antecedência, ele teve a paciência de esperar este homem se arrepender, voltasse para ele, mudar de atitude. Deus deu todo um tempo para que essa pessoa mudasse o seu modus vivendi. No período da grande tribulação, não será diferente. Essas pessoas que estarão passando pela grande tribulação, todas elas tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de aceitar a mensagem do Evangelho e, por fim, aceitar a Cristo como seu Salvador, para que, ao invés de estar na grande tribulação, possa ou pudesse estar nas bodas do Cordeiro. Então, eu quero dizer para você exatamente isso, que Deus não faz nada sem antes avisar. Não vai ter o homem a desculpa de dizer, eu não sabia, ninguém me falou, eu não fui, de forma nenhuma. É tanto que a Bíblia diz que quando o Evangelho for anunciado em todos os espaços, em todos os campos, aí então virá o fim. O Evangelho é justamente esse convite de Deus à salvação e à advertência de que o não aceitar o convite à salvação implicará em este homem estar sendo destinado ao inferno, né? Mas antes de chegar ou de estar no inferno propriamente dito, as pessoas passarão pela grande tribulação. E como falei para vocês, é uma realidade incontestável que muitos querem contestar, dizendo não ser real. Mas já foi predita por alguns profetas, e o mais contundente de todos eles foi Daniel, que aí você, lendo o livro de Daniel, você vai ver ali as 70 semanas de Daniel, onde estará detalhando como serão estes acontecimentos. Quando é que isso vai acontecer? Esse foi um tempo, será um tempo determinado pelo Senhor. Eu costumo dizer sempre que o fator tempo
cronológico, o de horas, o de dias e o de anos, é um tempo que interessa única e exclusivamente ao homem. Deus, ele não está preso ao tempo cronológico. Deus tem um tempo que a gente chama de kairos, que é o tempo de Deus, né? Que as coisas no tempo de Deus não acontecem, não passam necessariamente como na perspectiva humana. Por isso, é a necessidade de que estas pessoas elas se voltem para o Deus Todo-Poderoso, que tem como um grande objetivo julgar toda a humanidade, né? Um dos grandes objetivos da grande tribulação é julgar, é trazer a justiça a todas as pessoas, a todas as nações que se rebelaram contra Deus, não obedecendo, não atentando a sua palavra. E uma coisa muito interessante, as pessoas ouvem falar de Deus como sendo Deus amor. Deus é amor. Sim, Deus ele é amor, mas você nessa ocasião vai conhecer a justiça de Deus. A justiça de Deus, ou melhor dizendo, a ira de Deus, né, que é também a sua justiça. A ira de Deus, ela vai propor o devido julgamento às pessoas que simplesmente resolveram não obedecer, não andar de acordo com a sua palavra. A grande pergunta sobre a grande tribulação é quando se dará a grande tribulação? E eu já comecei a responder isso para você anteriormente. Eu disse para você que o tempo cronológico, que é o tempo pelo qual o ser humano é orientado, ele não é o mesmo tempo de Deus. Então, o tempo nós não sabemos, mas como disse Jesus lá no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, dando ali também a sua mensagem escatológica, o capítulo é extenso, porque ele vai falar ali sobre particularidades desses tempos, desse tempo da grande tribulação. E ele vai falar também justamente isso em Atos dos Apóstolos, quando ele diz, não vos compete saber tempos ou épocas. A questão é que ele não disse a data, mas ele falou que haveriam sinais, estariam acontecendo sinais nos céus e na terra. Ele falou ali de guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho. E aí eu pergunto a você, esses sinais não estão cada vez mais evidentes nos nossos dias? Agora mesmo, esta semana, nós estamos vendo pelos meios de comunicação a Conferência Mundial do Meio Ambiente, onde se estão ali, naquela oportunidade, tratando de políticas públicas voltadas à preservação do meio ambiente, com o objetivo de se pensar alternativas viáveis para se pensar a vida humana associada à preservação do meio ambiente, tendo em vista que a preservação do meio ambiente dá condições de que a vida humana na Terra ela seja cada vez mais prolongada. A partir do momento em que o homem destrói esse meio ambiente, né, com a infinidade de atitudes, mais precisamente atitudes voltadas com o objetivo de angariar recursos, riquezas, né, para si, então, desenfreadamente, esses seres humanos se propõem a destruir o meio ambiente, né, trazendo aí grandes distúrbios de ordem
física, né? Física para o nosso meio ambiente, no sentido de destruição das matas, né? De poluição dos rios, né? A destruição das matas ciliares que dão sustentabilidade a esses rios. E, enfim, a gente poderia falar sobre uma infinidade de questões que envolvem aí esse meio ambiente. Então, são parte dos sinais que foram preditos por Cristo e pelos seus profetas, né? Que aconteceriam e que estes sinais eles antecederiam a grande tribulação. E essa grande tribulação, ela tem dois estágios, dois momentos. Ela vai acontecer, como dizem os teólogos, 3 anos e meio de misericórdia, com misericórdia, e 3 anos e meio sem misericórdia, né? Ele vai dar início aí, o anticristo vai dar início aí ao seu governo, e no meio do seu governo, Israel, o povo de Deus, vai perceber que esse anticristo com o qual eles estão compactuando é nada mais, nada menos do que, como o próprio nome já diz, o anticristo, que não é Cristo, é alguém que quer tomar o lugar de Cristo, que quer ser igual a Cristo. E uma característica muito peculiar de Satanás é exatamente essa, de querer tomar, sempre foi o lugar dele, o pensamento dele, usurpar o lugar de Deus, querer ser Deus. E nessa grande tribulação, esse seu grande desejo, ele estará com todas as forças tentando fazer prevalecer essa sua vontade. E aí, até os 3 anos e meio, ele vai estar dominando aí as nações por meio de controle na política, na religião, né, que são duas vertentes da vida humana, onde que se tiver o controle na economia, né, na política e na religião, este ser, ele tem aí o aplauso de toda a humanidade. Imagine você que este anticristo vai fazer com que todas as nações busquem a unidade, né? E a unidade também no sentido econômico, onde todas as economias do mundo estarão se reunindo com o objetivo de comungarem, né, as possibilidades de terem o seu lucro. E a gente pode ver isso claramente por intermédio de algumas organizações que estão acontecendo de mundo afora. Você pode ter o exemplo aí do mercado comum europeu, do Mercosul, né, e de outros blocos econômicos que estão sendo criados e se fortalecendo. E isso não é nada mais, nada menos do que o cenário do anticristo sendo preparado. Pra vocês terem uma ideia, a Europa, ela tem uma moeda única, né, que é o euro. E isso tem-se ideia de ser difundido por todo o planeta. Ter uma única moeda, ter uma única economia, enfim, que está aí tudo organizado para que quando esse anticristo chegar ao poder, ele possa ter a capacidade de manipulação cada vez mais fácil, porque o cenário está organizado. Também ele vai pensar aí, ele vai tentar organizar as religiões por meio de um conceito que está começando a se tornar comum no nosso meio, que é o ecumenismo, né? Que vai aí se tornando cada vez mais acentuado no sentido de também estar preparando o espaço religioso para o domínio do anticristo. E você vê cada vez mais a necessidade de, por exemplo, de não se usar mais moeda, o papel, o dinheiro propriamente dito, né? O que é o Pix, né? Simplesmente você paga as coisas por meio virtual, você não precisa carregar
um tostão no bolso, você pode ir para qualquer lugar no país ou no mundo sem o dinheiro físico e pode sim resolver todos os seus problemas através desses instrumentos que a evolução tecnológica permitiu que o ser humano pudesse ter. Isso é muito bom, isso é muito interessante. O que eu quero dizer para você é que isso também é um instrumento de preparação da plataforma para que o anticristo venha a assumir o governo humano da humanidade, né? Então, por mais que você seja desapercebido, mas você vai encontrar, você vai perceber alguns importantes sinais de que o anticristo está por se apresentar e que, por se apresentar, ele também vai estar começando aí a mostrar, como diz no adágio popular, mostrar as unhas, né? E isso vai acontecer mais precisamente, como disse para vocês, ali por volta dos 3 anos e meio, a metade desses 7 anos, onde Israel vai romper esse pacto com o anticristo, e aí sim vai haver um aperto muito grande contra Israel e todas as nações todos que se virarem ou não aceitarem a dominação, o governo do anticristo. Aí, a partir desse momento aí, é que, de fato, como diz o escritor sagrado, virá o fim, né? O fim tão comentado, tão divulgado, dar-se-á dessa forma, né? Com o aperto do anticristo durante a segunda metade da grande tribulação, onde estará aí perseguindo todas as pessoas que não aceitarem o seu sinal, que o Apocalipse vai chamar de o sinal da besta, né? Que desde os meados dos anos 70 para 80, que se fala muito no sinal da besta, 666, né? Também de alguns cenários importantes para que isso aconteça, por exemplo, o Vale do Amargedon, onde vai acontecer a Batalha do Amargedon, já está todo esse cenário preparado e está faltando muito pouco para que isso possa acontecer. Então, como dissemos no começo, é uma realidade. Por que é uma realidade? Porque todos os sinais estão aí acontecendo e mostrando a veracidade da mensagem, da promessa que foi feita pelo Deus Todo-Poderoso. E com a intensificação dos sinais, nós percebemos que esse dia está muito próximo. Então, o grande objetivo dessa lição não é pôr medo nas pessoas, falar da grande tribulação, até porque o objetivo dessa lição é que você esteja incluso na lição anterior que falava sobre as bodas do Cordeiro. O desejo de Deus é que todos os seres humanos estejam naquele dia, né? Interessante que uma das suas parábolas ele manda chamar a todas as pessoas para a sua festa e alguns começam a apresentar desculpas para não estar na festa. Desculpas, de certa forma, até convincentes. No entanto, a festa era muito mais importante do que as desculpas que eles apresentaram. E como estes não aceitaram o seu convite, desprezaram o seu convite, ele abriu aí uma exceção para que outros povos fossem inclusos nessa festa. E aí ele manda o seu criado que vá pelos becos, pelos valados, trazer todas as pessoas, independente de como elas fossem, de quem elas fossem, o importante é que ele queria que a casa estivesse cheia. Mas uma coisa que me chama a atenção nesta parábola é que quando tudo isso é feito, o servo diz uma coisa bem interessante: feito está como dissestes, e ainda há lugar. Só esse versículo é suficiente para colocar em terra toda uma teologia, uma teoria de alguns segmentos religiosos que, por exemplo, dizem que para o céu vão aí só os 144 mil, né?
E aí você vai perceber que não é bem assim. Esse versículo ele diz, ele abre a oportunidade para quantos queiram, né? E o próprio versículo chave da Bíblia, que é João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, olha, Deus está dizendo nesse versículo aqui que ele amou o mundo de tal maneira, então deu oportunidade a todos. Não existe um grupo restrito de pessoas. Não existe o que alguns pensamentos doutrinários divulgam sobre a seletividade de Deus, sobre os filhos preferidos de Deus, os escolhidos, né? os que foram antes da fundação do mundo, como alguns chegam a dizer, já foram previamente selecionados e escolhidos. Então, o que eu quero dizer para você é que esse pensamento, que essa teoria bíblica, ela está equivocada. Deus não tem filho preferido, certo? Não existe essa coisa de predestinação. A predestinação, segundo a Bíblia, ela não está voltada ao fato de que a pessoa, independente do que possa acontecer na sua vida, ele já foi predestinado, então, no momento certo, ele vai ser salvo por Deus. Se isto fosse verdade, não havia necessidade de se estar dioturnamente se pregando o evangelho. Por quê? Os salvos, se assim o forem, eles, independente de qualquer coisa, vão ter uma oportunidade de se encontrar com a salvação e assim irão aos braços do Senhor. Quando a Bíblia ela fala de predestinação, você vai ver que há uma coisa muito interessante ali, que a Bíblia diz que nós somos predestinados em Cristo. Significa dizer o quê? Vou dar um exemplo bem só rasteiro para você poder entender. Imagine que você chega na rodoviária e deseja ir a São Luís. O que vai permitir, o que vai dar certeza, o que vai dar garantia que você vai a São Luís? Você compra a sua passagem, você entra no ônibus, esse ônibus está funcionando com o objetivo de ir a São Luís. O que é que me leva a crer, a partir desse momento, que você está predestinado para ir para São Luís? Por quê? Porque você comprou a passagem, você entrou no ônibus, ele está com o motor ligado, já quase saindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. É como se Cristo fosse esse ônibus, né? Esse ônibus físico pode até quebrar, pode até acontecer algum problema e ele não chegar em São Luís, mesmo você estando predestinado porque estava dentro do ônibus. A diferença do ônibus para Cristo é que Cristo, independente de qualquer coisa, se você está nele, a certeza de você estar na eternidade é toda. E isso é que é compreendido como predestinação segundo a Bíblia Sagrada. Outra coisa fora disso são equívocos, que são aí, como dissemos, distribuídos pelos inimigos da palavra de Deus com o objetivo de confundir as mentes, de distanciar as pessoas de Deus, de desesperar as pessoas no sentido de imaginarem ou de pensarem que não há esperança, para que você não passe pela grande tribulação, que este acontecimento não seja cenário da sua vida, se faz necessário de que se tome uma decisão antes desse acontecimento, antes do harpazo, antes da tomada com força, que é o arrebatamento da igreja. É preciso que se tome uma importante decisão. E todas essas lições, como esta que estaremos estudando domingo, ela está exatamente acentuando essa verdade de que você precisa de Cristo, de que a sua arca, de que o seu destino, que o seu predestino ao céu, à eternidade é Cristo, e que nenhum outro caminho, que nenhuma outra solução apresentada por quem quer que seja vai te conduzir às mansões celestiais
que não seja necessariamente Cristo por intermédio da sua morte vicária na cruz do Calvário. Convido você a estar na Escola Bíblica Dominical para aprender dessa temática de uma forma mais profunda, que Deus tem algo maravilhoso para você. Lá os professores estarão tirando dúvidas, você estará participando de uma forma mais interativa e isso vai ampliar os horizontes do seu aprendizado. Que Deus possa te abençoar e ajudar a você a cada vez mais crescer em Cristo na Escola Bíblica Dominical, que é uma bênção de Deus e uma responsabilidade nossa. Deus abençoe a todos.